Boa tarde com Jesus a todos que estão aqui presentes. Deus vos abençoe, aqueles que nos acompanham pela internet. Gostaria de começar com um salmo e em seguida vamos ter um período de oração aqui no altar com todos os jovens. Estamos iniciando mais um mês e é muito propício para a oração, dedicar este mês a Deus. Vamos colocar de pé? Vamos ler o Salmo de número 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como sopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor, pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Vamos vir ao altar, dedicar um momento de oração e entregar este mês a Deus. Podem vir todos os jovens, todos os irmãos que sentirem no coração, ajoelhar de pé, a forma como Deus tocar no seu coração. Você venha, se entregue, dedique um momento para falar com Deus, ouvir Deus falar com você, ouvir o que Ele tem te dado. Ele tem dado grandíssimas bênçãos para nós, Ele tem nos dado vida com abundância, Ele tem nos dado saúde, Ele tem nos guardado, Ele é misericordioso para conosco, devemos sempre agradecer a Ele por isso. Vamos orar. Senhor Deus, poderoso e eterno Pai Celestial, todos nós nos encontramos, ó Deus, na mesma condição de dependentes do sacrifício do Senhor, de dependentes do sangue do Senhor Jesus Cristo, para nos conservar limpos, ó Pai, para nos conservar puros diante dos Teus santos olhos. Nós temos a consciência, ó Deus, de que dependemos do Teu perdão, da Tua graça, e isto nos traz, ó Deus, o desejo de sermos melhores, de sermos corretos, de viver, ó Deus, no centro da Tua palavra. Sabemos que somos falhos, mas temos crido, ó Deus, no perdão e na intercessão do Senhor. E hoje nós vamos, com a Tua graça, Senhor, passar por esta fila, dizendo a nós e aos demais que estamos lutando, que continuamos, ó Deus, disparando, tentando
com tudo que há em nós, ó Deus, acertarmos o alvo, tentando com tudo que há em nós, ó Deus, te obedecer e te agradar com as nossas vidas, com as nossas atitudes. É um dia, Senhor, em que nós dedicamos a mais, lembramos do Senhor, do sacrifício, das bênçãos que aquele dia no Calvário nos traz. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe nossos pequenos esforços, que o Senhor nos dê a graça, Senhor, de nos ajudar a lutar, a continuar buscando a Tua graça. Pedimos a Tua presença, que o Senhor vivifique esses trabalhos nessa tarde, o culto de logo mais à noite, e que o Senhor possa abençoar, ó Deus, nossos corações, nos conceder aquilo que nós necessitamos, tirar de nós, ó Deus, toda ansiedade, pensamentos que não convêm, e que a cada dia possamos dar mais lugar ao Espírito Santo, para que Ele domine nossos sentidos, para que Ele tenha liberdade de trabalhar em nossas vidas. Humildemente, ó Deus, nós te pedimos e te agradecemos para a tua honra e glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por mais essa graça, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, te louvando, Senhor, porque nós não merecemos, Senhor, mas o Senhor morreu por nós, Senhor, e estamos aqui. Eu peço, Senhor, que você abençoe o restante, Senhor, deste companheirismo e a ceia, Senhor, que possamos ser abençoados, Senhor, neste dia e em todos os dias. Peço a tua misericórdia, Senhor, sobre todos nós, que o Senhor cumpra em nós a tua perfeita vontade e continuemos, Senhor, nesse caminho, Senhor. Muito obrigado por tudo. Eu peço, receba a nossa gratidão e cada vez mais vai nos aprimorando, Senhor. É isso que te pedimos, te agradecemos, no nome de Jesus Cristo, amém. Senhor Deus Pai Celestial, te agradecemos pelas curas e livramentos que recebemos no mês passado. Ó Pai, desde já agradecemos pelas curas, pelo livramento e pelas bênçãos desse mês que ainda está por vir. Ó Pai, não retire de nós o Teu Espírito, do nosso pobre coração. Senhor, seja conosco, nos dando vida, saúde e mais do Teu santo amor. Senhor, abençoe a Santa Ceia que teremos logo agora à noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Para renascer, para reviver, precisei chegar a esta fonte. Vamos cantar? Dela eu bebi e reconheci que sem ela não sei viver. Água viva jorra sem parar, nos dando força, nos dando paz. Esta fonte corre sem parar, ela é inesgotável. Quem sabe, cante, solte a voz. Venha saciar a tua sede, venha beber água desta fonte que é Jesus. Essa fonte jorra a todo instante sem parar. Precisamos dessa fonte, pois sem ela vamos perecer. Muitos parece que não conhecem, né? Você conhecia esse corinho? O coro é bem familiar. Sabe cantar? Vai orar. Então vamos orar com o irmão Ivan. Oh, Pai amado, oh Senhor Jesus, irmão, testa, Senhor, oh Pai amado, aleluia, oh Pai amado, aleluia, Senhor da Balabaia, aleluia, Jesus, oh meu Deus,
ó, barabara, Jesus, ó, barabara, aleluia, ó, Deus, Jesus, barabara, ó, meu Deus, aleluia, Jesus, ó, barabara, Jesus, amém. Tá. No meu coração, no meu coração, vem hoje habitar, ó Cristo, vem para morar, vem para ficar no meu coração, ó Cristo. Todos bem forte, em espírito de oração. No mais uma vez para finalizarmos, que oração maravilhosa. Já pensou você falando isto para Jesus nesta hora? Venha habitar, Senhor, no meu coração, no meu coração, no meu coração. Aleluia. Deus abençoe. Podemos assentar. Enquanto os irmãos se assentam, o irmão Ivan vai cantar também. O irmão Ivan gosta de corinho, tem palma, né, irmão Ivan? Vamos lá então, canta. Passa a mão, precisa. Passa a mão, passa a mão, passa a mão, precisa. Passa a mão, passa a mão, precisa. Passa a mão, passa a mão, precisa. Nasce mais, passa a mão, nasce mais, precisa. Passa a mão, precisa. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, amém, Jesus, amém. Jesus, Amém, amém. Deus continue abençoando o irmão Ivan. O louvor sincero, louvor de coração, é muito bonito de se ver. E vamos iniciar com destaques. Vamos pegar destaques da semana, dos cultos aqui na igreja, os cultos que nós estivemos na terça, quinta, sábado. Aquilo que Deus tocar no seu coração. Vamos ter destaque dos rapazes e das moças. Vamos começar, irmão Everton, seu boa tarde primeiramente.
Boa tarde, irmão Leandro, irmão Amós. Boa tarde a todos os jovens. O irmão Amós já pedindo destaques e a gente crê que tem muitos, né, irmão? Porque cada culto, cada programa de rádio ao longo da semana, a escola dominical, são fontes ricas assim de destaques. E sem dúvida tem algo que toca, né, no coração, que marca. Uma das coisas que ficou vivificada hoje cedo, sem dúvida, foi a história lá do general que trocava os cartuchos e ia tentando, né? E tentar a cada dia, lutando, né, para vencer. Isso, sem dúvida, ficou vivificado nessa manhã. Gostaria de já pedir para a irmã Elisângela preparar o primeiro hino logo após os destaques. Boa tarde com Jesus, irmão Diego. Da pregação do pastor Jonas no Momentos do Tabernáculo da Fé, domingo passado. Deus olha no seu desejo de não falhar, não na sua falha. Destaque da escola dominical. A angústia pode te trazer para mais perto de Deus e, às vezes, a falta dela pode te afastar da palavra. Destaque de sexta-feira. Se Jesus não veio ao mundo para julgar, quem somos nós para julgar? Culto de hoje de manhã. Segundo para em mim, segundo a sua vontade. Destaque de hoje de manhã. Você não está se dirigindo pelas visões que você tem, mas pelas visões que a Bíblia te dá. Os jovens conhecem as regras, mas os velhos conhecem as exceções. A alma não se distrai com pouca coisa, ela se distrai com a palavra, com a verdade. A atitude vale mais do que uma palavra. Sábado à tarde. Vencer significa suportar as provas. Programa de rádio de segunda-feira. Muitas vezes você está em direção de uma coisa que é correta, mas a sua atitude é incorreta, é desrespeitosa e não ficará sem consequências. Destaque de hoje cedo, pastor Jonas. O evangelho é pregado através do comportamento. Destaque de ontem à tarde no culto dos evangelistas. Cada pessoa que professa ser um cristão, uma hora ou outra vai ter que mostrar do que é feito. Destaque de hoje de quarta-feira. Deus sempre entra em ação na nossa vida na hora certa. Da web rádio ontem à noite. Você não tem para onde ir. Você veio de Deus, volta para Deus. Destaque de sexta-feira. A palavra é tudo que o homem poderia buscar. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Culto de hoje de manhã. As pessoas estão em escuridão. Deus me permite-me ser um prisioneiro. Se todos os meus irmãos me desprezarem, se todos os meus amigos me desprezarem, eu quero ser prisioneiro de Jesus Cristo e a sua palavra, de modo que esteja preso à sua palavra pelo Espírito Santo, para ver o Espírito Santo fazer que a palavra de Deus seja confirmada pelas mesmas coisas que ele disse que seriam feitas. Quero ser prisioneiro de Jesus Cristo. Amém. Eu destaquei hoje cedo o pastor Jonas falando sobre perdão e ele disse: você deveria fazer o que Deus faria. Isso em se tratando quando Deus coloca alguém em nossas mãos, nós devemos fazer o que Deus faria. Vamos ouvir o primeiro hino, irmã Elisângela. Elias, o mensageiro.
nome no livro da vida. Aplique o sinal, chegou a hora da partida. É tempo de colheita da noiva querida. Nós temos que estar debaixo do sangue do manto sagrado. Jesus abriu nossos olhos e seremos revelados, e receberemos o selo do Espírito Santo. A mensagem é o nosso alimento. Jesus Cristo nos dará força até o arrebatamento. Seremos transformados e receberemos corpos glorificados. E encontraremos com o Senhor nos ares, com as vestes puras, e todos nós subiremos pelas alturas, assim como as águias. Nós temos que estar debaixo do sangue do manto sagrado. Jesus abriu nossos olhos e fomos revelados, e receberemos o selo do Espírito Santo. Amém. Deus continue abençoando a irmã Elisângela. E nesta tarde nós gostaríamos de estudar, meditar um pouquinho sobre o perdão leva à perfeição. O perdão por si só, ele já tem um grande poder, ele já carrega algo muito grande em si. Mas quando olhamos em um panorama ainda maior, nós vemos que o perdão de Deus para as nossas vidas, o perdão ao próximo, ser perdoado e perdoar, leva a um estado de perfeição. O irmão Brana fala assim, na mensagem A Perfeição: que é isto? Deus requer perfeição, Ele requer o seu arrependimento, Ele requer sua fidelidade para com Ele, mas Ele está olhando esta noite. Não importa o quanto você tenha pecado, quanto de menos ou quanto de mais, você ainda é pecador. Não importa se você é culpado no mínimo ou é culpado no máximo, e não pode entrar de nenhuma outra maneira, exceto por Jesus Cristo. O irmão Brana fala que se tivéssemos formas de sermos perfeitos por nós mesmos, por alguma obra, por alguma atitude, por algum mérito nosso, não teria necessidade de Cristo morrer por nós. Mas pense nisso, não é nada que você faça, não são novas páginas que você vire, não é uma nova vida que você comece, é uma confissão do seu erro e a graça de Deus para com você. Isso traz a perfeição, e então você é aperfeiçoado em Jesus Cristo. Nós gostaríamos de falar um pouco sobre este perdão. Gostaríamos que os jovens pensassem em exemplos na Bíblia, na mensagem, onde o perdão foi exercido. Nós temos muitos exemplos. Nós vimos o pastor Jonas falando sobre isso hoje cedo, e eu gostaria que o estúdio colocasse o flash para vocês assistirem, relembrarem essas palavras do nosso pastor Jonas, e em seguida vamos pegar estes exemplos que Deus deixou para nós e apreciarmos. Eu quero lembrar aos irmãos aqui, e todos através da internet, o comportamento do irmão Brana em determinadas circunstâncias, que aquilo não aconteceu à toa, aquilo aconteceu para servir como documento para nós hoje. Quando aquele casal estava desempenhando senhas obscenas, cenas obscenas, cenas amorosas diante do púlpito, Deus já havia dito para o irmão Brana: há uma trama preparada contra ti. Deus levou o irmão Brana lá muito longe e só falou isso. Agora, Deus poderia ter dito para ele assim: vai chegar um casal e esse casal vai ter o comportamento tal, então você fique ciente. Não, Deus só falou para ele assim: há uma trama.
E quando ele estava no púlpito, de repente aparece aquele casal ali na frente, com aquele comportamento. Aí então Deus falou para ele assim: esta é a cena que eu te falei. Faça com eles o que você quiser. Deus coloca pessoas na minha mão e coloca pessoas nas suas mãos. E você fará o que Deus faria. Aliás, você deveria fazer o que Deus faria. Irmão Brana olhou para eles e simplesmente disse assim: bem, eu não sou culpado disso aí, mas eu também sou culpado. E ele simplesmente abriu a boca e disse assim: eu os perdoo. E aquela decisão do irmão Brana foi que causou uma tremenda visita do Espírito Santo naquela congregação, naquela hora. Eu os perdoo. É melhor você perdoar. Pastor Joaquim Gonçalves sempre dizia que quando ele recebia no escritório um casal, que um era muito culpado e o outro não tinha culpa quase nenhuma, ele ficava com mais compaixão daquele que não tinha culpa do que daquele culpado. Porque o que não tinha culpa tinha tudo para massacrar o que estava naquela condição. Mas aí nós voltamos para a Bíblia. Maria Madalena, eu não vou detalhar, mas lembramos disto, não é? Lembramos também daquele fato que aconteceu quando o irmão Brana foi naquele bar para tomar um lanche, por uma emergência. Ele não tinha outro lugar, outra opção. Chegou ali, ele viu aquela cena mais deplorável. E como humano ele disse na sua mente: Deus, por que o Senhor não varre essa peste, essa coisa da terra? Esta foi a natureza humana de William Brana. Mas ele era muito sensível e Deus convidou ele para dar uma saidinha do bar e entrar ali atrás. E ele teve aquela visão. E quando ele teve aquela visão do globo e o sangue de Jesus sendo bombeado ao redor do mundo, ele saiu dali entendendo que pecado no mínimo é sinônimo de pecado no máximo. E ao invés dele ir lá desafiar aquela mulher, ele foi conversar com ela e evangelizá-la. E aquilo levou ela a estar no culto naquela noite. Nós temos tantos exemplos do pastor Joaquim Gonçalves, temos tantos exemplos do irmão Brana. Nós conhecemos uma história e eu quero me referir a ela agora. Eu vou ler e comentar no momento certo. Bem, fui chamado para o caso no outro dia, você sabe, isso aqui no Texas. Eu recebi um pequeno certificado deles outro dia, salvando uma vida. Dizia: fomos até lá atrás daquele pequeno Aires, aquele homem
que tirou a foto do anjo do Senhor. Eu penso que é aquela foto ali. Naquela noite lá em Houston, no Texas, né? Me criticou e disse tudo no mundo sobre mim. Jogou seus braços de volta, agora o caso já havia passado. Jogou seus braços em volta de mim, me abraçou e disse: apenas pense, irmão Branham, o mesmo homem que eu disse que praticava hipnotismo, o homem saiu falando mal do irmão Branham. Aí ele disse: veio salvar meu filho da cadeira de rodas. Da cadeira elétrica. Ele seria morto. Na cadeira elétrica. Mas o irmão Branham foi convocado para ir lá participar daquilo. Ele tinha tudo para dizer assim: bem, esse rapaz é filho daquele homem que saiu com o meu nome, me criticando. Não vou fazer nada por ele, não, vou ficar caladinho, tá? Vou ficar em silêncio. Mas não, o irmão Branham deu a palavra final para que aquele moço não fosse morto. Irmãos, se Deus colocar alguém na sua mão em condições semelhantes a esta, nós temos um exemplo, nós temos um modelo. É o irmão Branham. Amém? É o irmão Branham o modelo. É Jesus o modelo. É Joaquim Gonçalves o modelo para nós em circunstâncias semelhantes a esta. E nós, a igreja aqui e a igreja na internet, está vivendo momentos semelhantes. E vamos termos comportamento de filhos de Deus. Volto a repetir. Termos comportamento do pai do filho pródigo, não comportamento do irmão do filho pródigo. Amém. Amém. Vamos ter o comportamento de Deus nessas situações semelhantes. Agora, irmão Amós, eu fiquei lembrando, ouvindo a história, esse homem que falou do irmão Branham, acusou ele de hipnotismo, e se depara nessa situação, certamente quando ele fazia isso e acusava o irmão Branham, ele não imaginou que um dia o filho dele fosse estar nas mãos do irmão Branham, como foi o caso, e que expectativa ele tinha quando ele se deparou com essa situação. Sem dúvida, ele já tinha o filho dele como um condenado, porque devido à ação que ele teve anteriormente de falar do irmão Branham, de acusar ele de hipnotismo. E nós vemos o poder da transformação de Deus. Quando o irmão Branham entrou naquele bar, o homem carnal dele disse: por que o senhor não varre uma peste dessa da terra? Mas aí quando ele viu aquele arco-íris de sangue, então dali para frente ele se tornou um homem diferente. Então ele converteu aquela irmã, e quando ele teve esse jovem nas mãos, ele foi lá e salvou. Quando ele teve o casal nas mãos, ele foi e salvou. Então nos deixou exemplos de como ser, como perdoar, exemplos de perdão. E
E o irmão tocou no ponto do poder de transformação. E, sem dúvida, a gente diariamente busca essa transformação, essa mudança, esse crescimento. E eu creio que uma das maiores vitórias que a gente pode ter é quando a gente se depara com uma situação dessa em que a gente tem que perdoar. Porque nessa situação, aquilo que a gente, em primeiro lugar, tem que vencer é nós mesmos. E esse é o inimigo que o irmão Brando diz que é o maior inimigo que nós temos, somos nós mesmos. Isso porque, para perdoar, você abre mão, em primeiro lugar, da sua razão, porque se você está oferecendo perdão, então alguém te fez algum mal e você tem todo o direito até de não perdoar, então você abre mão da razão. O irmão Brando fala que quando você está sentado à mesa da razão, quem te serve é o diabo. E o diabo só te traz coisas negativas que os sentidos te mostram. Ele tenta florear aquilo para te convencer de que você está certo, quando na verdade você tem essa oportunidade de vencer a sua razão, de vencer o seu ego, porque sem dúvida aquilo ali te feriu os seus sentimentos. Você vence, em resumo, a você mesmo, todo o seu eu, todos os sentidos, tudo aquilo que contribui, sem dúvida, para você se afastar de Deus, para você não agir por fé e por amor, que é, no caso, quando você perdoa. E a melhor forma de vencer a nós mesmos é estando em contato com a palavra de Deus, é vendo personagens bíblicos, é vendo exemplos bíblicos de como eles fizeram para vencerem a si mesmos, perdoar, receber perdão. E o nosso maior exemplo é Jesus. Ele consumou tudo por nós lá no Calvário. Ele nos perdoou quando éramos vis e pecadores. Vamos ouvir, próximo hino, irmã Ellen Messias, tudo consumado está. Lá no monte vi meu Cristo no madeiro, como um réu, comoveu-me com tristeza, pois eu sei por mim morreu. Lá o céu tornou-se em trevas, e na terra houve tremor, multidões sem dó zombavam, rejeitando o Salvador. Tudo consumado está, este grito vem de lá. No madeiro, meu Jesus sangrou, e com seu sangue me resgatou. E então falou meu mestre, o seu grande amor eu vi. Pai, perdoa, pois não sabem o que fazem contra mim. Salvação lhe oferece, o presente aceita já. Lá na cruz sanguenta ao vê-lo, a vitória clamará. Tudo consumado está, este grito vem de lá. No madeiro, meu
Deus continue abençoando a irmã Ellen Messias. Então, falando sobre os personagens que são exemplo para nós de perdão pelas atitudes que tiveram, eu gostaria de deixar o meu aqui. Eu vou falar sobre José. Todos conhecem a história dele, acredito que até citou hoje cedo. Foi vendido pelos seus irmãos porque ele tinha visões espirituais. As visões não eram ele que inventava aquilo, mas era algo inspirado. E foi levado ao cativeiro, foi vendido para o Egito. E depois, quando ele já estava como governador do Egito, então teve uma seca, uma fome, e os irmãos foram até José, sem saber que aquele era José, para pedir mantimento, e isso seria a salvação deles, de toda a família. E José, no momento que ele viu os irmãos pela primeira vez, ele nem se deu a conhecer ainda, mas naquele primeiro momento ele já teve a oportunidade de recusar ajuda, de recusar o perdão aos irmãos, mas ele não fez. Ele perdoou, ajudou o pai dele e ajudou os irmãos. Ele não contou aquilo como algo que ele fosse cobrar futuramente. O fato dele ter sido vendido, dele ter sido acusado, menosprezado pelos irmãos. E tanto é que lá na frente, já no capítulo 50 de Gênesis, mostra que depois que o pai de José morreu, os irmãos de José teve medo de uma represália de José, quando nem mesmo José pensava naquilo. Então eles mesmos, os irmãos, procuraram dizer para José: José, seu pai falou que você nos perdoasse, que você não vingasse de nós. Mas José mesmo respondeu dizendo aqui no versículo 18: depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida a um povo grande. Então, José deixou o tempo passar e deixou que Deus resolvesse aquela questão e a transformasse em bem. Irmão Amós, com destaque dos rapazes. Boa tarde com Jesus. Bom, meu personagem é Moisés. Sabemos que Moisés nasceu para ser um líder. Então, todos nós conhecemos a história de Moisés, né? Mas, para resumir, ele nasceu para ser um líder. Então, ali no Egito, ele tinha o interesse já de libertar o povo de Israel ali do Egito. Mas ele queria libertar pelo poder militar, né? Era o que ele conhecia. Mas depois dele ter ido para o deserto, Deus ter tratado com ele, ali depois do Egito, depois que ele saiu do deserto, Deus enviou ele de volta para o Egito, e ali Deus tratou com ele para poder, através da sua palavra, Deus tirar o povo do Egito através de Moisés. E já mais na frente, quando chega em todas aquelas tribulações, aquelas provas ali no deserto, né? Chegou o momento também que Deus queria, aqui em Êxodo 32, Deus queria destruir o povo, mas Moisés interviu, suplicou ao povo, a favor do povo, para que Deus não destruísse o seu próprio povo que tinha tirado do Egito. Então ali Moisés se colocou no lugar do povo, como mediador ali no caso, né? Para que Deus não destruísse ali aquele povo, o próprio povo dele que tinha tirado do Egito. Então ali Deus perdoou. Aqui em Êxodo 32, versículo 30, Moisés intercede pelo povo. E aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós pecastes grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vossos pecados. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou pecado grande,
fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão, risca-me, peço-te, de teu livro, que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Vai, pois, agora, conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá adiante de ti, porém no dia da minha visitação visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. Então é isso aí, Deus perdoou os pecados do povo de Israel. Amém. A irmã Débora lembrou a história do ladrão da direita, dos dois ladrões, na verdade. E a gente pode ver que o ladrão da esquerda, ele não reconheceu o seu erro. Ele não teve humildade sequer de buscar, em primeiro lugar, o perdão, mas ele já buscava um benefício próprio, que era descer da cruz e, sem dúvida alguma, seguir a vida que ele tinha antes. E o ladrão da direita já mostrou arrependimento, já mostrou que ele reconhecia que ele era culpado. E aí ele recebeu o perdão de nosso Senhor Jesus. Como exemplo de perdão na Bíblia, eu me lembrei de Nínive, quando o profeta Jonas pregou, profetizando a destruição da cidade. A população de Nínive acreditou, se arrependeu, converteram do seu mau caminho, e Deus, vendo isso, os perdoou e deixou de destruir a cidade. Ótima lembrança essa do irmão Daniel. Aqui a irmã Manuela lembrou a história daquele rei, que um malfeitor matou o filho do rei, sem motivo algum, sem causa alguma. E o rei, então, perdoou aquele homem, e não só o perdoou, mas o tirou ali do cárcere, e o lavou, o vestiu, e colocou ele no lugar do filho dele. Isso, sem dúvida, é um exemplo, uma demonstração imensa de perdão. Como exemplo de perdão na mensagem, eu lembrei daquele homem que cometeu um crime na época dos Estados Unidos e foi culpado, e a pena dele era a morte. E o amigo dele foi ao presidente Lincoln e implorou para ele o perdão. E o presidente, por não estar no seu gabinete, assinou num papel comum. E o amigo levou lá nele e não conseguiu convencer o culpado, o criminoso. E sucedeu que um tempo depois ele foi fuzilado. E o irmão Brano conta lá no 21 ou 22, na mensagem Amor, né, no parágrafo 21 e 22, que o perdão só é perdão quando ele é aceito como um perdão. A irmã Ana Flora lembrou a história do credor incompassivo, aquele servo que devia uma certa quantia a seu senhor e foi perdoado, era uma quantia alta, e aquele que devia para ele, que devia uma quantia bem pequena, ele já não perdoou, ele já usou de falta de misericórdia e cobrou aquele valor que era bem simples, né, diante daquilo que ele tinha sido perdoado. E ele, depois disso, o seu senhor cobrou a dívida dele, já que ele não tinha oferecido o perdão da forma como ele recebeu. E Jesus ensina isso em parábola, e ele diz para que nós não sejamos como esse servo que não teve misericórdia, pois Deus, sendo muito maior, teve misericórdia de nós, e quem somos nós para não termos misericórdia do próximo, daqueles que Deus coloca em nossa mão? Irmão Davi, o seu personagem. Uma que todos conhecem, Jesus na cruz pediu para Deus: Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem. Amém. E eu me lembro também de Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, ele olhou aos céus também e disse: Pai, perdoa-os. Então, são exemplos na Bíblia de pessoas dando perdão. Por exemplo, a cura do paralítico, que ele vindo a Jesus, Jesus falou: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Mais um exemplo foi Paulo, né? Paulo, sendo um prisioneiro acusado, ele em momento algum alegou as suas razões
ele apenas desejou que aquelas pessoas ali vissem aquilo que ele via. Tem uma passagem em Atos que ele fala: quisera eu que vocês vissem isso e que estivessem na minha condição, exceto pelas correntes, né? Ele desejava o bem para aqueles que estavam aprisionando ele e acusando ele. E eu me lembro também de Jó. Jó foi acusado pelos seus amigos de ter pecado e por isso ser merecedor daquela lepra, daquela doença a qual ele estava cometido. E quando Jó foi curado, foi sarado, ele ofereceu sacrifício pelos seus amigos, pelo perdão dos seus amigos, visto que ele não tinha pecado, era apenas uma provação de Deus momentânea para mostrar a fé dele. E na mensagem perdão, o irmão Brana fala no parágrafo 46: agora, Deus aceitou um substituto para o homem no jardim do Éden, que foi por meio do sacrifício de sangue. Sangue teve de pagar o preço e tem sido sempre do mesmo jeito. Nunca houve outra maneira ou alguma outra coisa que tenha tomado o seu lugar. Foi sangue. A única maneira de Deus receber seus filhos de volta é por este sangue substituto. Nenhum outro preço pode ser pago, nada mais servirá. A primeira decisão de Deus é sempre perfeita e eterna, e sabemos que isso é verdade, porque Deus não pode mentir, e Ele não pode retirar sua palavra. Desde aquele tempo, Ele tem sido a única maneira de Deus, e o único lugar de companheirismo com o homem. No Velho Testamento, tinha o cordeiro, que era sacrificado pelo homem, só que aquele cordeiro, ele não tirava o desejo do pecado, ele não tirava a consciência do pecado. Mas o irmão Brana fala na mensagem que a perfeição, ele lendo ali em Romanos, deixe-me encontrar, ele diz assim, porque com uma só oblação, não anualmente, não reavivamento após reavivamento, não reunião após reunião, não dia após dia, mas com uma só oblação aperfeiçoou, eles aperfeiçoaram, ele aperfeiçoou, com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Aí está, esta é a resposta para a morte de Cristo, esta é a resposta para o Calvário. Ele, absolutamente com seu próprio sangue, comprou nossos pecados e aperfeiçoou para sempre seus crentes. Assim sendo, em Cristo nós encontramos sem culpa, aperfeiçoados na presença do Deus Todo-Poderoso. Nós somos um povo desprivilegiado com nossas próprias doutrinas. Todos somos ensinados que temos de chegar a certo ponto, temos de fazer certa coisa. Não, meu irmão, não é nada que você tenha feito, é o que Deus faz por você. Então, aquele dia no Calvário que trouxe a perfeição para nós. O vermelho, através do vermelho, se torna branco. O sangue carmesim de Deus, o sangue de Jesus vertido no Calvário, do Filho de Deus, esse sangue nos torna perfeito. Não pelas nossas atitudes, não por nossos méritos, mas apenas o sangue de Jesus pode fazer isso por nós. Irmão Everton. E esse sangue clama e expia o nosso pecado 24 horas por dia. Isso porque nós somos acusados 24 horas por dia. Nós temos falhas, claro, mas como a irmã cantou ali, o presente aceita já. Nós devemos aceitar esse perdão que foi concedido sem nada em troca, né? Sem que nós sequer pudéssemos oferecer ou tivéssemos algo a oferecer em troca. E isso é uma consciência que nós devemos ter de aceitar esse perdão completo de Cristo. E hoje é um dia de memória desse sangue que nos aperfeiçoa, é um dia de comunhão que todo dia nós sabemos é um recomeço para nós, mas hoje é uma testificação dessa luta, desse recomeço que nós temos diariamente nessa jornada. Um recomeço onde tudo é zerado e a gente segue lutando, crendo nessa perfeição que o sangue de Jesus Cristo nos oferece. Para encerrar, eu gostaria de chamar o irmão Cláudio, cooperador, ali, irmão Cláudio, para fazer uma oração aqui para nós. E gostaria de deixar esta leitura, enquanto o irmão Cláudio se aproxima, cooperador, é a leitura da mensagem A Perfeição,
Está em São Mateus, capítulo 4, versículo 47 e 48. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Mas sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Deus, Ele exige essa perfeição de nós, porém, Ele conhecendo nós desde antes da fundação do mundo, Ele provê uma forma de sermos perfeitos, sabendo que por nós mesmos não podemos. Então Ele exige isso de você e Ele te dá a forma de ser perfeito. Basta você aceitar isto. Perdão só é perdão se você for aceitar como perdão. Então aceite o perdão de Deus, aceite este sangue carmesim na sua vida, aceite isto e serás perfeito como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Irmão Cláudio, por favor, uma oração. Pai Celestial, estamos ricamente agradecidos porque o Senhor é tão bom para conosco, ó Pai. O Senhor tem nos dado estas palavras de ensinamento, o Senhor tem nos aperfeiçoado, e que o Senhor continue conosco, com todos esses jovens, com todos os nossos irmãos, e que também o Senhor venha, ó Pai, santificar, purificar este alimento que iremos tomar com ações de graças, pois pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe o culto que está agora por vir, a Santa Ceia, que cada um possa ter paciência, sabedoria, e que o perdão dos nossos pecados sejam todos perdoados, pois pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Teremos agora o lanche, saída pela porta 9, e às 5 horas já estaremos em espírito de Santa Ceia. Não façam companheirismo aqui no átrio 2 da cozinha. Deus vos abençoe e até agorinha.